Em meio à quietude do espírito, convido-te a desvendar as verdades que residem nas raízes da fé. Que este momento de reflexão seja um portal para a compreensão mais profunda do divino, conduzindo-nos a uma jornada espiritual de descobertas e iluminação. É muito interessante como, quando nós ousamos falar com sinceridade de uma realidade humana, e eu não estou falando daquilo que eu não vivo. Eu preciso combater minha preguiça diariamente. Eu preciso combater todos os obstáculos que me impedem de viver a minha vontade, de chegar ao coração da minha vontade. Porque a minha vontade é que vai ter o poder de fortalecer o meu combate nas minhas metas. Então, essa sensação de que você tem, de que eu estou falando a partir da sua vida, que maravilha isso, porque essa é a minha vida também. Cristo é diferente para você? Não é? Eu fico pensando, eu vejo, já te falei isso uma vez, né? Vejo você tocando tão bonito. Aliás, o Cristo é um dos melhores pianistas que eu já encontrei na minha vida. Não é só pianista, é arranjador. É um homem muito qualificado do ponto de vista musical, além do humano. Mas você estuda desde que idade? Desde os 7 anos. Às vezes a gente vê o menino tocando assim hoje, pensa que foi da noite para o dia, não é não. Não é? É uma luta diária. E certamente você também precisou lidar com a sua preguiça. Regride. Se você deixar hoje de investir, se você achar que você já está pronto para a música, você começa a declinar, não é verdade? A oportunidade que a gente tem, Jaqueline, de identificar dentro de nós o que está sendo precário, isso também já é uma experiência sagrada. Porque às vezes a gente acha que o sagrado só está associado àquilo que a gente tem de bom. Não. Toda vez que nós temos coragem de mexer no lixo da nossa existência, isso também pode ser uma experiência sagrada. Porque é ali que você vai fazer a reciclagem. Tá certo, esse lixo aqui, esse entulho, esse resto, esse insucesso que foi fruto de um tempo mal vivido, no que isso hoje pode me ajudar? E aí nós vamos aos poucos fazendo o fortalecimento dessa vontade. A gente vai tendo coragem de dar essa sacudida, como você usou de maneira tão descontraída o termo, né? O Padre Fábio está dando um sacode na minha vida, porque eu estou sacudindo a minha vida aqui também. Inclusive, que gostaria até de dizer que no último acampamento eu não tive oportunidade de estar, eu não pude vir. Eu passei mal, muito mal mesmo, da madrugada de sábado para domingo. Tive muita ânsia de vômito, sensação de estar asfixiado. E aí eu precisei ir para o hospital, fiquei um tempo internado lá, fiz os meus exames, graças a Deus não descobriu nada, mas tudo indica que eu esteja desenvolvendo uma síndrome do pânico, muito comum nos dias de hoje. Talvez por causa do meu excesso de trabalho, estou cansado mesmo, mas é porque eu sou um pouco dramático também, faço uma experiência. O humor também nunca me abandona, eu gosto de brincar com os meus cansaços e sei que quem me acompanha também faz o mesmo. É que na verdade eu tenho me sentido muito exaurido mesmo nos últimos tempos. Aquilo que antes não me custava fazer, está custando muito. Tudo é muito cansativo na vida. Mas eu preciso diariamente recrutar a minha vontade para que este cansaço não prevaleça sobre o meu trabalho. Eu acho que está chegando um momento na minha vida de rever muitas coisas, de dar uma pausa em algumas coisas. Estou aberto a Deus para que Ele me diga o que eu realmente preciso fazer. Porque chega um momento em que a gente descobre que o que a gente faz não pode ser mais importante do que o que a gente é. E aí nós começamos a perder a qualidade da vida. Quando nós fazemos demais e podemos ser de menos. Quando a gente tem uma agenda que não nos permite muitas vezes um descanso, quando não nos permite o estar em casa, que é absolutamente repositor para toda e qualquer pessoa. Mas no nosso dia a dia, nós vamos precisando enfrentar
todas as realidades que podem se opor ao nosso crescimento pessoal. Como digo para vocês, se estou vivendo agora, enfrentando um momento difícil na minha vida, eu preciso ter coragem de permitir que o momento difícil, como eu dei o exemplo anterior, o entulho da minha escolha possa agora provocar uma mudança em mim. É assim que funciona. Não posso permitir que a minha vida continue sendo levada, sendo vivida, sem que ela passe pelo crivo do discernimento. Eu sei que às vezes nós temos muita dificuldade de ouvir o que nos incomoda. Eu sei que às vezes a própria pressa da vida que a gente leva, o excesso de comunicação, o excesso de coisas que a gente... É impressionante como nós temos muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, muitas respostas ao mesmo tempo para dar. E isso vai nos cansando, isso vai minando a nossa disposição. E aí, porque nós estamos sem disposição, a preguiça nos puxa. E a gente deixa de fortalecer a nossa vontade. E quando nós enfraquecemos a nossa vontade, quando nós não fortalecemos essa vontade, você a enfraquece, que ela não fica estacionada. É igual o Cristo disse, o que toca precisa tocar todos os dias, porque senão ele regride. Ele não fica estacionado no que ele sabe, ele desaprende com o tempo. A vontade é a mesma coisa, ela nunca fica estacionada, ela vai regredir. Se eu deixo de investir nela, ela regride. Por isso que eu preciso fazer diariamente o exercício, como dizia Santo Agostinho, de fortalecer em mim a minha vontade. É igual quando você precisa viver a superação de um relacionamento que te faz mal. Você terá a tentação de voltar àquela pessoa, mesmo sabendo que ela faz mal, porque você está movida por uma dependência afetiva. Se você não fortalece a sua vontade, você jamais poderá viver a libertação daquele relacionamento danoso. É o que a gente fala aqui no livro Quem Me Roubou de Mim, quando a gente faz uma diferenciação entre o desejo e a vontade. Muitas pessoas são movidas pelos seus desejos, que são aquelas realidades superficiais em nós. Agora, quando a pessoa é movida pela vontade, ela vai ser capaz de identificar o que de fato ela está precisando. Então, vamos aí lutando diariamente para que essa vontade encontre um lugar para crescer. Isso é fruto da vida espiritual em nós, Padre, queria que o Senhor me ajudasse a atender os sentimentos que estão me ocorrendo. Perdi meu esposo e perdi também meu filho recentemente. E não estou conseguindo conviver com a saudade. Disse aí, não é fácil mesmo, minha filha, perder duas pessoas que são tão importantes na sua vida. É a estrutura da sua casa que de alguma maneira ruiu. E a gente leva tempo, o coração precisa de tempo. Nós não podemos querer a cura hoje, se nós precisaremos passar pelo processo que resultará a cura. E o luto, ele é uma realidade processual. O que é processual? Que precisa naturalmente passar por um processo. Quando uma pessoa morre dentro da nossa casa, minha gente, a estrutura é toda modificada. É impressionante como uma pessoa, se você retira uma única pessoa, é impressionante como a estrutura da família é modificada. E é igual um caminhão em movimento, cujas abóboras que estão ali atrás vão se ajeitando à medida em que a gente pega a estrada. É uma linguagem rural que eu já vi muito. Enchia o caminhão de abóbora, entrava para a estrada, elas iam balançando, aquela barulheira. De repente, assentavam e você nem lembrava mais que tinha aquele monte de abóbora atrás. Mas até que ajeita, faz muito barulho.
E sim acontece na nossa vida. Sempre que alguém é retirado, o caminhão faz barulho. E a gente acha que aquele barulho será eterno. Eu me lembro a morte da minha irmã, quando a Heloísa morreu. Foi tão traumático lá em casa, foi tão difícil restabelecer a casa sem aquela presença, ainda que ela não morasse mais com a gente. Ela morava em Belo Horizonte na época. Mas você tem que reestruturar o coração, porque o outro mora dentro de nós. Família não é só um lugar onde as pessoas moram na mesma casa. Família é quando as pessoas moram uma dentro da outra. E quando alguém morre, a gente perde aquele inquilino. Você perde aquela presença que até então estava dentro de você. Claro, vai permanecer pela saudade, mas você não abraça mais, você não encontra, você não fala. Então essa organização do luto, ela precisará passar pelo processo de acostumar-se com a ausência. E no seu caso, Dilceia, você ainda passa pela dura experiência de perder 2 pessoas num prazo muito recente. Meu filho, você vai ter que ter muita paciência com o seu sentimento. Isso não vai ficar diferente da noite para o dia. Você terá de acomodar essas 2 pessoas nas suas saudades, nos seus sentimentos, para você ter condições de continuar a sua vida como era antes. É claro que nunca será como era antes, porque não pode. Não é para quem não perde também. A vida não é a mesma, a vida nunca pode ser a mesma, até para quem não perdeu. A vida é sempre em movimento. Outro dia mesmo, uma amiga minha descobriu uma enfermidade do filho. Ela estava destroçada. A mesma enfermidade que o marido tinha, que foi extremamente dolorosa para eles, ela descobriu que o filho tinha também. O que dizer? Claro que a gente fala, estou do seu lado, estou rezando com você, mas aquele é um dilema que ela vai precisar enfrentar. Eu não tenho, por mais que eu a ame, eu não tenho como entrar no coração dela e viver aquele sofrimento por ela. Eu até a levei em todas as intenções das minhas missas durante a peregrinação. E pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora de maneira especial, já que estávamos em territórios marianos, que Nossa Senhora fizesse no coração dela o mesmo que Deus fez no seu coração ao acompanhar a agonia de seu filho. Não é uma sentença de morte a doença do rapaz, mas é tocar a indigência, tocar o sofrimento. A gente não quer os nossos filhos doentes. Depois da notícia, que naquele primeiro momento parece que o mundo da gente desaba, depois, porque somos pessoas de fé, o nosso processo é reconstruir a realidade e a gente sai dali até melhor. Então nós nunca podemos querer a vida como era antes. Isso é coisa de criança, isso é ilusão. A vida nunca será a mesma para quem perdeu e para quem não perdeu. Nós precisamos nos adequar aos movimentos que o tempo fez. Sempre no empenho diário de colocar alma no nosso corpo, de encher de sentido a nossa vida, de nunca permitir que as dificuldades, que as perdas venham prevalecer sobre tudo isso. Agora, minha filha, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo com o acontecimento. Quando Deus tem a oportunidade de agir na nossa vida, nesses momentos de dor, é impressionante como nós somos modificados para melhor. E isso é possível sim. Não só porque aconteceu na minha vida, mas porque aconteceu na vida de milhares de pessoas que dão testemunhos maravilhosos de superação, que nos ajudam a entender a dimensão pedagógica da dor, do sofrimento. É a comprovação diante dos nossos olhos de muitas e muitas pessoas que passaram também pela dura experiência de perder filhos, de perder marido, de perder mãe, de perder irmãos, namorados, namoradas, esposos, esposas, e depois ele de dar continuidade à existência. Agora, a paciência com o processo é importante. Eu não tenho como
antecipar essa cura. É igual o processo da cicatrização. Uma amiga minha, Adelina, minha companheira de viagem, lá de Fortaleza, espontânea o tempo todo, por isso que eu gostei dela desde a primeira vez que a vi. Ela tem o coração para fora. E aí, depois de uma das minhas pregações durante a peregrinação, ela me deu um bilhetinho só com uma frase assim: o que não inflama não pode ser curado. A inflamação é o primeiro movimento do corpo para ser curado naquilo que foi machucado. Então, uma inflamação é uma manifestação da própria imunidade do corpo, de querer expulsar aquilo que está agredindo a carne. E é mesmo. Uma frasezinha simples me fez lembrar que às vezes, quando a gente era menino, espetava um espinho na gente. Aquele espinho doía uns 2, 3 dias até que aquilo ficava amarelinho. E aí, a própria secreção fazia o trabalho de expulsar aquele alívio, né? Você apertava aquilo, vinha aquilo tudo para fora, aquela coisa feia, o espinho vinha embora, pronto. O corpo estava ali sem a dor. É igual aquela espinha horrorosa que a gente tá na cara, que dói, e você vai lá, faz tudo errado, dá uma espremida. Não é, Christian? Quase quebra o espelho. Um alívio. Os dermatologistas não podem nem escutar a gente falar. Eles não podem ficar sabendo que a gente faz isso não. Mas quando você está com aquela coisa inflamada, que você vai lá dar aquele espetada, é assim. Depois da inflamação, a inflamação é o movimento da cura. No nosso coração, quando nós perdemos alguém, nós ficamos inflamados de dor. E se a gente permitir que essa inflamação passe pelo processo natural de expurgar, de jogar fora aquilo que está infeccionado em nós, o nosso futuro não será como antes. Volto a dizer, até para quem não perdeu também não é igual. Mas a gente pode fazer esse futuro valer a pena. A palavra de Deus precisa ser lida. A gente pode ler de duas formas, né? No primeiro momento como uma oração. Existe até um método chamado Lectio Divina, que valeria a pena, se você entrar na internet, você encontra os passos deste método. Que é desde um momento de concentração, a escolha do texto, depois a leitura, e aí você vive essa oração de maneira orante. A palavra, e aí você tem as passagens específicas para favorecer a sua oração. Você pega, por exemplo, os Salmos, né? Você pega um trecho do Evangelho, e aí você vai meditar o jeito de Jesus viver, o jeito de ser, o que Jesus disse a essa ou aquela pessoa. Agora, quando nós nos aventuramos em ler todas as páginas da Sagrada Escritura, querendo encontrar respostas para a vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Sagrada Escritura é um livro que contou a história de muita gente. E para a gente entender a história que ali está sendo contada, nós precisamos viver a contextualização. É uma regra da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que eu faço a leitura de um texto, eu estou num exercício de hermenêutica. Isto é, eu estou tentando entender, fazendo uma interpretação daquilo que eu li. É aí que mora o perigo. Muitas religiões são fundamentalistas, por quê? Porque não fazem a interpretação do texto a partir do contexto. Então tá bom, a gente pega o livro de Apocalipse. A gente vai ver lá que o livro está falando de destruições. Existem pessoas que pegam esses textos, fazem uma leitura sem muito conhecimento do porquê que aquele texto foi escrito daquela forma e acha que aquela palavra está falando de uma destruição de hoje. Aí tem gente que entra dentro dessas linguagens apocalípticas e ficam loucas. Acha que o mundo vai acabar hoje, aí começa
essas desgraças que acontecem, que são desgraças naturais, muitas vezes causadas por nós, né? A natureza está lá para viver de um jeito. Nós construímos nos lugares errados, nós jogamos lixo nos bueiros, aí vem a enchente, inunda tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Aí uma pessoa pega uma leitura, um texto apocalíptico e faz uma leitura daquela situação como se aquilo estivesse explicado. Aí retira a responsabilidade humana, porque o texto diz que iria acontecer isso. Veja bem, isso é um perigo. O texto do Apocalipse, só para dar um exemplo, ele foi escrito a partir de uma comunidade que estava vivendo o terror da dominação romana. Então, a comunidade que escreve aquele texto, ela está oprimida. Então, todas aquelas figuras do dragão, do monstro, daquela coisa toda que nós temos dentro da linguagem apocalíptica, cheia, né, de figuras grandiosas, monstruosas, de acordo com a interpretação que nós temos da exegese, da leitura da Sagrada Escritura, o Apocalipse está sendo escrito por uma comunidade que está vivendo uma opressão que tem nome, é o Império Romano. Então o dragão que será massacrado, destruído, é o Império Romano. É a necessidade que o povo tem de criar esperanças para destruir o império que a massacra. O Apocalipse não é um livro que prevê a destruição. O Apocalipse é um livro que está muito mais na perspectiva da construção de um novo tempo que necessariamente na destruição, como a gente pode imaginar e muitas vezes visualizar facilmente a tragédia, né? É a construção de uma esperança. Aquele povo que quer se ver livre da escravidão, então está alimentando dentro do coração e falando com metáforas, isto é, o que é a metáfora? É uma linguagem que ultrapassa o significado das coisas, né? Quando eu falo para você, eu vou lhe oferecer o meu coração, não é uma linguagem literal. Se eu te dou o meu coração, Deus me livre, eu fico sem ele, eu morro daqui a pouco, né? É igual aquela expressão, um beijo no seu coração. Imagine que coisa horrorosa se você vai interpretar essa expressão literalmente falando, fazendo um corte no peito do outro, procurando as vísceras ali e dar um beijo no coração. É muito nojento, né? Enfim, é uma maneira que as pessoas encontram de expressar o tanto que elas gostam. Um beijo no seu coração. Veja bem, é uma metáfora. Eu me utilizo de uma linguagem que é comum. O coração está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Muito embora o sentimento seja produzido no cérebro, mas a gente fala o coração. Então veja bem, a linguagem metafórica é para ajudar a dizer aquilo que a gente não pode dizer com tanta clareza. Não é? Então o Apocalipse é uma linguagem assim. Como eles estão escravizados e não podem dizer com muita clareza, eles constroem as metáforas. O império que vai ser desarmado, que vai cair, que vai ser destruído, esmagado, é o Império Romano. O contexto da dominação que as pessoas sofriam naquela época. Mas aí a gente pega e faz uma leitura ao pé da letra, vira um discurso horroroso mesmo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui vítima de uma pregação assim. Uma mulher entrou lá em casa e começou a pregar que o mundo ia acabar. Imagina eu pequenininho lá no canto do sofá, ouvindo aquela pregação. Minha mãe sentou todo mundo no sofá, vamos ouvir a pregação da mulher. A mulher fez um mal terrível para nós, né? Ao invés de nos anunciar esperança, né? De desejo de vida nova, vamos melhorar o nosso coração para a gente ser mais fraterno, para a gente ser mais solidário, que é o que a religião precisa fazer, ela meteu medo em nós e foi embora, bonitona. Nós ficamos lá 3, 4 noites sem dormir, achando que ia cair um meteoro lá em casa, e a minha mãe não tinha conhecimento suficiente para desmentir, ficamos no meio da mentira durante muito tempo. Então é muito perigoso, a leitura da Sagrada Escritura precisa ser muito responsável. Não faça nunca uma interpretação ao pé da letra, porque a interpretação ao pé da letra, quando você retira aquela frase do contexto, você corre o risco de perder o fundamental
a compreensão mais ampla, né? Como a gente poderia dizer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida. E você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, né, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim, para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida com tudo aquilo que ela tem e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento desta relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com o problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Ivanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito. E agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa. Dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito. Senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que, se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Por quê? É observando que você vai descobrir onde é que está a peça que está dando defeito. Aí é na convivência, na palavra, na intimidade. Grito não resolve. Não adianta você gritar com essa menina, que ela precisa viver, que ela precisa gostar da vida. Não.
Alguma coisa dentro dela está sem encaixe, alguma coisa dentro dela está traumatizada. O que é o trauma? Já falamos tantas vezes isso aqui também. O trauma é aquela parte do coração, do cérebro, da vida, né? Dê o nome que você quiser, que está sem encaixe, dos afetos. Então, quando a gente reorganiza o coração da pessoa, quando a gente reorganiza o jeito dela sentir o mundo, tá bom, eu tive uma ausência de mãe terrível na minha história quando eu era criança, mas agora eu posso corrigir isso de outra forma. Eu posso ter a segurança através de um irmão, eu posso retomar essa segurança através de uma amizade, de um relacionamento novo. E aí fazer de tudo para não jogar nesse relacionamento novo os meus traumas também, porque o risco é este. Então, observando bem os nossos filhos, nós vamos descobrir o porquê que é que ele neste momento está dando defeito. Por que a adolescência, gente, é uma época em que a gente dá tanto defeito? Porque é uma fase de transição, talvez a mais definitiva da vida. Você não é mais a criança que você era, mas você também não é um adulto ainda. É um estado de não ser, né? É uma coisa meio esquisita. Então por isso que o adolescente é tão rebelde, ele quer rebelar-se contra todos, ele não aceita regras, ele acha que está tudo errado. Você tem que ter paciência com esse tempo da vida, daqui a pouco ele entra no eixo de novo. Você disciplinando bem essa transformação, sendo capaz de compreendê-lo, ele nunca pode achar que você não o compreende. Porque até mesmo porque para você estabelecer o limite que ele vai ter que viver, você precisa mostrar que você tem interesse nesse processo dele. Não banalizar o que ele sente, né? Que às vezes nós banalizamos o que o outro sente. Ah, isso que você está sentindo é uma bobagem. Não, nunca diga isso. Se o outro está sentindo, então não é uma bobagem. Precisamos entender. Então às vezes, Helena, o que nos falta é olhar para essas pessoas que estão do nosso lado e ajudá-las a retirar aquele peso. Não é normal que a gente queira morrer hora nenhuma, né? Se de repente a gente está perdendo o gosto pela vida, cuidado. Não deixe isso crescer dentro de você. Semana passada eu tive um encontro que me ensinou muito, mais uma vez, isso que eu estou dizendo. Um amigo meu me procurou e me contou que tinha feito algumas escolhas que não estavam de acordo com o que ele é. Sabe quando você descobre que existe uma inaptidão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, Vanilson é pianista. Bom, né? Se de repente retira o piano da sua vida, Vanilson, e fala assim, você não vai poder mais tocar esse piano. Você vai sofrer, não vai? Porque a música faz parte da sua vida. Está no seu sangue. Olha o que é bonito, está no sangue, isso é uma expressão muito séria. Se está no sangue é porque faz parte de mim. Se porque está de fora, não faz parte de mim. Essa roupa pode até me servir, mas não faz parte de mim. Eu sou o Padre Fábio mesmo sem essa camisa, sem esse sapato. Eu trouxe, mas posso mudar, posso vestir uma outra. Agora, aqui dentro, existe uma realidade que pede, que clama o tempo todo por coerência. Eu preciso estar no lugar certo. Então, quando eu começo a permitir que o meu ser fique habitando um lugar para o qual ele não foi feito, eu começo a comprometer o sentido da minha vida. E era justamente sobre isso que falava o meu amigo, chorando, dizendo, eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estou traindo a minha essência, estou traindo o que eu sou. Não pode. Não pode ficar um dia a mais. Se você descobre que você está traindo a sua essência, insistindo em ficar numa situação para o qual você não foi feito, você está comprometendo o sentido da sua vida. Minha gente, o que Jesus fazia com as pessoas era isso. Encontrava a pessoa certa no lugar errado e fazia o quê? Dava um jeito de orientá-la para que ela estivesse no lugar certo.
É igual planta. Se você desconsidera a natureza da planta, aquela planta foi feita para lugares úmidos, eu insisto em transplantá-la, tiro ela do lugar úmido e coloco no lugar seco. Não espere, não adianta fazer nada, ela vai morrer. E você sabe que eu olho para o meu jardim lá, que agora eu estou tendo a oportunidade de cuidar, eu fico vendo o que Jesus fazia com as pessoas. É a mesma coisa comigo, minha gente. Eu também sou uma planta que, se estiver no lugar errado, eu morro. Eu fico tão feliz, sabe, de saber que a cada dia eu descubro que eu nasci para ser padre. Porque eu me sinto padre nas pequenas coisas, ainda que eu não me exerça o tempo todo no ofício mais tradicional do ser padre. Porque eu sinto isso dentro do meu coração. Eu sinto vontade de colocar a pessoa certa no lugar certo, sabe? Isso faz parte de mim desde petitinho. Eu gosto de colocar o lugar certo para as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas no lugar certo, sendo quem elas são, assumindo o papel que elas precisam assumir. E quem sabe hoje Deus me dá a oportunidade de falar com você, que está se sentindo no lugar errado. A planta certa, plantada no solo errado. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para o lugar que você está, a vida que você está vivendo, e mexer nisso tudo. Ninguém nasceu para ser drogado, ninguém nasceu para ser triste, para ter problemas sim, porque faz parte da vida. Mas ficar o tempo todo alimentando um processo de depressão, de angústia, de ansiedade, não. Passa. De vez em quando a gente se entristece, de vez em quando alguém vai fazer alguma coisa errada para nós, alguma coisa ruim que vai nos machucar, mas você passa. Se você estiver plantado no lugar certo, você suporta tudo isso. Conversão é isso. É você dar os passos para ocupar o lugar certo. A realização que eu quero, que você quer e que Deus já quis muito antes de nós. É isso que eu lhe desejo. Que no dia de hoje você possa ir dormir pelo menos incomodado com isso. Que você acorde amanhã, que você vá dormir assim e que você acorde disposto a viver bem o seu lugar no mundo. Não imagine muito não, viu? Olhe para o seu redor, olhe ao seu redor e descubra o que você pode fazer hoje para que você possa ser a pessoa certa no lugar certo. Você sabe que essa semana uma pessoa me mandou no Twitter, que eu achei muito interessante. Ela estava pedindo para refletir, para falar um pouquinho aqui de um tema que tem sido muito comum nos nossos dias, que é a depressão nas crianças. Já ouviu falar de criança em depressão, Cristo? Eu tenho escutado falar muito. Você também? Muita criança já enfrentando a depressão. Nas crianças isso pode acontecer porque nossas crianças estão muito mal alimentadas e infelizmente estão vivendo hábitos muito nocivos. Ficam muito tempo diante do vídeo do computador, ficam muito tempo diante da televisão, estão perdendo a socialização, estão ficando adultas antes da hora, porque participam demais dos problemas dos adultos. Os adultos nem sempre têm o cuidado de não falar diante das crianças dos problemas que elas ainda não sabem compreender. Isso é um verdadeiro crime que nós fazemos com os nossos filhos. Então nós temos muita depressão hoje entre crianças, que pode ser por causa de distúrbios, de desordem química, fruto de hábitos errados. Vai dormir muito tarde, levanta muito cedo, a criança não descansa direito, não se alimenta direito, não tem uma atividade física, fica muito sentado o dia inteiro.
Então nós podemos ter uma desordem química que o exame de sangue vai identificar. Mas nós também podemos ter um motivo afetivo, espiritual, que passam o tempo todo pelo nosso convívio, pela maneira como nós nos tratamos. E volto a dizer, muitas crianças estão expostas antes da hora a problemas que elas não sabem administrar. Então, minha gente, essa história de que o meu filho participa de tudo não pode ser assim, não. A criança tem que ter maturidade para compreender determinados fatos. Muitos pais, por exemplo, que discutem os problemas conjugais na frente dos filhos. Essa falta de psicologia prejudica demais os nossos filhos. Não estão preparados para saberem que os nossos, que pai e mãe estão vivendo quase que uma separação, ou que houve uma traição. Então precisa ter muito cuidado. Lembre-se que o seu filho, à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo maturidade para isso. Mas enquanto essa maturidade não vem, você precisa pôr um filtro para que aquilo que chega até ela não venha prejudicar a sua saúde espiritual e emocional. Tá? Cuidado. Ter uma criança é o tempo todo fazer a experiência do cuidado. Cuidado com aquilo que você fala perto dos filhos. Cuidado com aquilo que os filhos estão conhecendo muito precocemente, né? Cuidado com aquilo que está passando na televisão, com aquilo que eles estão ouvindo, porque esse mundo muito adulto, cruel, está matando muito cedo a inocência das nossas crianças. E isso, qual é a consequência disso? Muitas vezes é a depressão, é a angústia, é a ansiedade, num tempo em que a vida só pede, outras coisas que não são isso. Acho que o tempo da infância, quando bem vivido, ele é um registro que vai nos ajudar muito na construção do nosso caráter e nas alegrias do futuro. A gente sabe que a depressão é um tema muito amplo, como nós já dissemos aqui várias vezes. Quando nós temos uma tristeza acentuada, porque tristeza não é depressão, né? A gente tem o direito de, num determinado momento da vida, estar desanimado, ficou entristecido porque aconteceu alguma coisa. Por exemplo, perdi a dona Terezinha, uma amiga minha. É claro que a gente fica uns dias sofrido, triste, chateado. Mas isso não é depressão. Agora, quando você percebe que você não consegue superar aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza, então você precisa de uma ajuda profissional. Por que eu sempre digo que a gente precisa da ajuda do profissional da saúde? Porque o primeiro passo, isso é uma regra, minha gente. Todos nós que estamos vivendo um processo de muita tristeza, de muito desânimo, de muita apatia, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ir ao médico para que ele possa medir, através de um exame de sangue, as nossas taxas. A gente sabe, a ciência nos ensina isso, e é muito importante a gente ter isso diante de nós. A depressão pode ser um fruto da desordem química, e o exame de sangue vai acusar isso. Sabe essa tal vitamina D, que só o sol pode nos dar? Porque a gente se lambuza de protetor solar o tempo todo, porque a gente tem medo do câncer de pele. Então a gente parou, e a vitamina D, pelo que me consta, o sol é a principal fonte de vitamina. E não é um processo muito simples de pegar essa vitamina do sol. Tem que ficar 20 minutos todos os dias com os braços virados para cima. Não é uma coisa muito simples. Antes isso acontecia de maneira muito natural na vida das pessoas, que elas trabalhavam mais ao sol, eram mais expostas ao sol. Hoje não, nós estamos muito cuidadosos com isso. E impressionante, a vitamina D é uma grande responsável pela alegria, pela motivação, pela disposição. Então muitas pessoas que têm a baixa da vitamina não sabem que estão com ela em baixa e estão tendo processos depressivos por causa da baixa dessa bendita vitamina. E não é só ela. A gente sabe que a alimentação que muitas vezes nós fazemos não é a mais correta. Então nós não favorecemos
a nossa alegria. Porque a alegria também é fruto de um processo químico. Ela nasce dos motivos? Nasce. Mas às vezes você tem motivos para estar alegre, mas não está, é porque você está com uma desordem química que precisa ser tratada do ponto de vista médico. Então essa é uma causa das depressões muitas vezes. O Câmara que estava dizendo que ele enfrentou esse problema com o filho em casa. Começou também a dar problemas, né, dificuldades com a criança, e de repente precisaram levar ao médico e aí descobriram que era uma depressão infantil, que precisou ser medicado. Durante 6 meses tomou o remédio, depois voltou à vida normal. E ele estava falando uma coisa muito certa. A depressão infantil, se não cuida, ela pode evoluir para a síndrome do pânico. A criança começa a ter medo de tudo. É engraçado, né, gente? Nós não ainda, essa vida moderna que nós levamos, que nós assumimos e cada dia nós assumimos um pouco mais dela, isso não tem como voltar atrás, nós não estamos aqui para reclamar. Nós só precisamos ficar atentos aos efeitos que essa vida muito corrida está provocando, está deixando em nós. Porque a gente não sabe. Nós tivemos uma mudança muito drástica no jeito de viver. Se você pegar como nós vivíamos há 15 anos atrás e como estamos vivendo hoje, uma mudança muito rápida. E essa mudança, ela é cada dia mais intensa, de maneira que nós estamos perdendo muita coisa que é importante para o ser humano e que nós estamos deixando de fazer, porque a vida moderna nos empurra para muitas atividades e a gente acaba perdendo o tempo para viver. A gente acabou de falar aqui, né? Que a gente não tem tempo de ficar 20 minutos para tomar o sol todos os dias. Imagina que quando eu era criança, a minha mãe colocava a gente para tomar sol igual um lagarto, ficava todo dia Eu não entendia aquilo. Olha como a dona Ana era sábia já naquele tempo. A gente tinha que tomar sol todo dia de manhã. E como eu sempre gostei de ler, pegava meu livrinho, ficava lá, tomando o solzinho que ela queria que a gente tomasse, lá no passeio de casa, enquanto fazia minha leitura. Hoje é verdade, eu acabei de falar aqui para o Christian no intervalo. Tem que tomar 20 minutos de sol todo dia. Eu não tenho tempo para isso. Isso é mentira. Por que eu não posso tirar 20 minutos do meu tempo para esse momento de saúde, de preocupação comigo? Mas aí no final do dia eu não dou conta de fazer tudo que tem que fazer. Acho que está na hora de nós começarmos a descobrir o que é essencial e o que é acidental na nossa vida. Que às vezes nós gastamos boa parte do nosso tempo com aquilo que é acidental. O que é o acidental? Aquilo que a gente poderia muito bem ter deixado de fazer. E o essencial, que muitas vezes é o que determina a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, a gente protela, deixa para depois, deixa para amanhã. É aquela velha atividade física, né? Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.